Oi. Você não vai sair da reunião, Não, vou não? ficar direto, João. Tá, que em algum momento eu vou mudar de computador para quando eu for passar para o MATLAB, tá? Aí quando eu mudar, eu Ah, vou ter que sair e entrar da reunião de novo. a não ser que você queira abrir com outra conta, se tiver, né? Se já quiser deixar aberto. Então tá ok. Ok. Beleza? Você que sabe. Mas vamos lá, pessoal. Então, a gente dando continuidade aqui, o nosso verão, né? 2021. Hoje essa semana, a gente tem o mini curso do professor João Carlos. Vai falar aqui sobre a introdução à otimização contínua. Acho legal quando bota esse nome de introdução, que a introdução é nos 15 primeiros minutos. Aí depois bagunça tudo, né? O cara bota a introdução, eu estou até aqui, que eu não sou da otimização, mas eu quero ver essa introdução para ver se, de repente, me motiva aí a assistir as outras também, né? Eu acho legal essa parte de otimização, mas não cheguei a estudar nada sobre isso, assim, propriamente, né, para pesquisa. Mas é legal, eu gosto esses títulos, assim, e motiva a gente a assistir, né? E o professor João é um professor do departamento e é muito dedicado tanto à graduação quanto à pós, tá? Ele se envolve em muita coisa e não sei nem como ele acha tempo de preparar isso, né? É um cara muito envolvido aí com a pesquisa, com extensão, com toda coisa. Com, participa das Olimpíadas e em tudo que... E não nega também, se você chama ele para participar de alguma coisa, ele está de prontidão, tá? É um cara, a meu ver, um cara nota 10 no departamento. Então, vamos lá, iniciar o mini curso do professor com introdução à otimização contínua, tá? Então, sejam todos bem-vindos e é com você, professor João. Obrigado, Alisson, nosso subcoordenador aí da pós-graduação, junto com o Rondinelli na coordenação. Parabéns pelo evento, né? E, bom, certa vez eu fui num evento, acho que muitos professores também do departamento foram, lá na USP, primeiro encontro de jovens pesquisadores em matemática aplicada. Foi comemorando a medalha Fields do Arthur Ávila, e lá o Jacob Palles falou assim, que toda boa palestra de matemática tem que ter 45 minutos, em que nos primeiros 15 minutos todo mundo entende o que o palestrante fala, nos 15 minutos do meio só o palestrante entende o que ele fala, e nos últimos 15 minutos nem o palestrante sabe mais o que é que ele está falando. Então, eu vou tentar fazer uma introdução aqui que realmente dê para todo mundo entender, e vamos tentar fazer no final, na última aula, fazer uma coisinha um pouco mais, assim, de aprofundado, né? Então, só para, antes de iniciar, aparece meu nome lá no minicurso, mas nós também teremos o professor Vitaliano, né? Quando eu topei participar do minicurso, eu chamei o professor Vitaliano para fazer uma aula do minicurso, que ele é jovem pesquisador aí também, assim como a gente, acabou de retornar do doutorado. E aí, na próxima aula, quarta-feira, será o professor Vitaliano, que vai falar sobre o método de Newton, e aí eu retorno na sexta-feira. Bom, então eu vou falar um pouco aqui sobre o que é otimização, né? Bom, otimização, e esse nome otimização também aparece na literatura e em outros locais, como ou otimização matemática ou programação matemática. Aqui não confundir programação matemática com programação computacional, nada de programar no sentido de escrever em alguma linguagem, né? Programação matemática aqui vem mais da palavra em inglês, da palavra em inglês program, porque, bom, no decorrer da palestra vocês vão ver de onde é que isso surgiu. Mas o que é a otimização? O que é a otimização matemática ou a programação matemática, né? A otimização vem da palavra ótimo, que significa melhor, né? Então, quando você otimizar algo, você está procurando obter o melhor, né? E esse melhor pode ter vários significados dependendo do problema que você quer, né? Você pode querer o máximo de alguma coisa, o mínimo de alguma coisa. Por exemplo, um empresário, ele deseja obter o maior lucro possível, e para fazer isso ele pode maximizar as vendas dele e minimizar seus custos, né? E aí nós temos aí dois problemas de maximizar e minimizar, onde aqui você pode ver otimização, por exemplo. Bom, então basicamente a otimização é a tomar boas decisões, né? Então você
uma ferramenta muito utilizada em várias áreas para você decidir qual a melhor decisão que você deve tomar, baseada em maximizar ou minimizar alguma coisa. Bom, a otimização é um ramo da matemática aplicada que é usado em diferentes áreas, né? Tudo que você imaginar de aplicação é possível você empregar ali um problema de otimização. Então, usa bastante. Aqui eu coloquei algumas áreas onde é muito usada a otimização, né? Produção e logística, na indústria, seja qualquer tipo de indústria, é muito utilizado. A organização de serviços público e privado, bancos, seguradoras, hospitais, enfim. Agências e órgãos não, agências governamentais, Forças Armadas usa muito, foi onde, por exemplo, surgiu a pesquisa operacional, alocação de recursos, políticas públicas, enfim. Na computação usa muito, nas ciências médicas com composição de fármacos e melhoramento de imagem, finanças, economia. Então, assim, a gama de aplicações e áreas que a otimização pode ser aplicada são muitas, né? Bom, um problema de otimização, ele é constituído basicamente de uma variável, onde essa variável, na prática, é o que você precisa, é o que você está trabalhando, essa variável pode ser o lucro, essa variável pode ser o custo, essa variável é o que você lida na prática, né? E essa variável ela pode pertencer a vários espaços, e aqui a otimização ela tem uma abrangência muito grande dentro da matemática pura também, né? Ela tem uma interseção muito grande com outras áreas da matemática pura, justamente porque essa variável ela pode pertencer a diversos espaços, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, o RN, um espaço de dimensão finita, espaço de Hilbert, que tem otimização de dimensão infinita também, e também pode ser variedades riemannianas, uma área, por exemplo, que eu trabalho com o Xavier, e tem muita interseção com geometria. Então, dependendo de onde essa variável pertence, você tem uma área da matemática pura que lhe auxilia nos resultados teóricos de otimização, né? Então, além da variável, você tem uma função, onde essa função é a função objetivo, que você deseja maximizar ou minimizar, né? E essa função é o que você deve modelar no problema real. Então, você tem uma variável, que é o que você lida na prática, e você tem uma função que você quer maximizar ou minimizar, e aí você precisa modelar um problema real para obter essa função onde você vai maximizar e minimizar. E você tem também as restrições, que é o conjunto de condições que as variáveis devem satisfazer, né? Então, você quer minimizar uma função, mas às vezes você não quer minimizar ela no espaço todo. Você quer minimizar ela satisfazendo algumas condições, que essas condições podem ser na vida real, por exemplo, leis, por exemplo, se você quer maximizar seu lucro, mas você tem uma lei que você diz que você não pode demitir nesse mês tantos empresários, tantos trabalhadores no máximo. Então, você tem algumas condições em geral na sua variável, que essas condições são as restrições que entram no problema de otimização. Com isso, um problema de otimização ele pode ser da seguinte forma: ele pode ser um problema restrito ou um problema irrestrito, né? O que significa um problema restrito? Quando você tem restrições na variável. Então, a variável ela não necessariamente vai pertencer ao espaço todo. Você quer minimizar uma função, mas você vai minimizar a função somente com o x pertencente a um certo conjunto. Então, ou seja, você está restrito a um certo conjunto, portanto, chama isso de otimização com restrição. Quando você não tem restrição, ou seja, você está minimizando, procurando o mínimo no espaço inteiro, então a gente diz que o problema de otimização é irrestrito. O problema de otimização pode ser de uma variável, de várias variáveis, né? E aqui você tem uma função, aqui você vai ter uma função objetivo, f. Aqui você vai ter uma função objetivo f, vamos dizer que ela está no Rn, né? E aí aqui ela pode ser de várias variáveis em diversos sentidos, né? Ela pode ser de várias variáveis aqui, eu tenho a função de Rnr, e ela pode ser de várias variáveis também aqui, de Rn em Rm. Então, quando a gente diz que a função é de uma variável ou várias variáveis, pode ser tanto no domínio quanto no contradomínio, né? Quando é nesse formato de Rn no Rm, a gente diz que a gente tem um problema de otimização multiobjetivo. E quando aqui é a reta, ou seja, você não tem isso daqui, ou m é igual a 1, a gente diz que você tem um problema de otimização escalar. Certo? Bom, o problema pode ser discreto ou contínuo, e aqui a gente vai se ater só à otimização contínua, que é com que eu trabalho especificamente, e o que é que significa otimização discreta, quando as variáveis
são inteiras, ou seja, o x que você está trabalhando lá a sua variável, ele é uma variável que ele precisa pertencer aos inteiros, né? Tem muita aplicação também que essas variáveis é um conjunto binário, né? Ou seja, ou a variável é zero ou é 1. Principalmente na computação tem muita aplicação isso. Então, quando essa variável ou é números inteiros ou assim tipo binário, que também é um caso de número inteiro, subconjunto inteiro, a gente diz que o problema de otimização é um problema discreto. Quando a variável é na reta, ou seja, contínua, ou no RN, enfim, contínua de uma forma geral, a gente diz que o problema é de otimização contínua. Bom, o problema pode ser estático ou dinâmico, né? Estático significa que ele não muda com o tempo, e o problema de otimização dinâmico significa que, à medida que o problema vai andando, o tempo vai passando, você faz alguns ajustes, né? Então, o problema, de certa forma, depende do tempo, né? Então, a gente diz que ele é dinâmico. Ele pode ser determinístico ou estocástico. Significa determinístico, significa que causas específicas produzem efeitos específicos. Então, se algo acontecer, você sabe especificamente qual é a consequência daquele algo que aconteceu. Quando isso acontece no problema, você tem problema de otimização determinístico. Quando você não sabe o que vai acontecer quando certo evento ocorre, isso depende de aleatoriedade ou de certa probabilidade. Então, se um evento ocorre, você não sabe o que vai acontecer, mas você tem uma probabilidade de que tal coisa aconteça. Então, esse problema é chamado de problema estocástico, né? E um problema de otimização também pode ser linear ou não linear. Ou seja, linear quando os gráficos são retas, e aqui pode ser tanto a função objetivo quanto as restrições, e não linear quando os gráficos são curvas, né? E aí você tem diversas outras classificações, que eu vou parar por aqui. Você tem um problema diferenciável, não diferenciável, convexo, não convexo, e por aí vai, né? Tudo dependendo da estrutura do seu problema. Bom, além de ser divertido, otimização ou programação matemática tem uma coisa interessante de que principalmente as coisas que me motivaram a estudar otimização, né? Porque estudar otimização, eu gostava muito de matemática, matemática pura, mas eu também me encantava com a possibilidade de aplicar coisas de matemática pura em problemas reais, né? Então, otimização te dá essa possibilidade de estudar matemática pura e, além disso, utilizar ferramentas de otimização e aplicar isso em problemas práticos, em problemas que têm aplicações no mundo real, que podem resolver problemas de empresas, problemas de governo, enfim, problemas práticos e que podem ser testados computacionalmente, podem fazer simulações numéricas desses problemas. Então, isso é uma das coisas que me fez, por exemplo, estudar otimização. É lidar com matemática pura e ter a possibilidade de aplicar isso em problemas reais, né? Bom, além disso, um bom motivo para se estudar a otimização é que se você gosta de quase todas as áreas de matemática, tem interseção com otimização. Você pode aplicar aquela área de matemática pura em alguma área de otimização. Então, você tem uma área de otimização que estuda problemas que envolvem equações diferenciais, geometria, sistema dinâmico, você tem a probabilidade estatística, tem diversas áreas de matemática pura, você tem problemas de otimização ligados a essa área. Então, se você gosta de matemática pura e de uma determinada área de matemática pura, mas também gosta de aplicar esses problemas em problemas reais, estudar otimização certamente vai satisfazer seus dois desejos, né? Bom, e além disso, a programação matemática é um método que funciona muito melhor do que a tentativa e erro, né? Ao invés de resolver um problema testando, fazendo alguns testes, como acontece, por exemplo, em computação com algumas heurísticas, você não sabe se aquilo funciona sempre, mas você vai fazendo alguns testes e funciona, em física experimental, por exemplo. Mas em otimização, não, você consegue modelar matematicamente um problema real e encontrar, teoricamente e computacionalmente, a melhor solução para aquele problema. E aí você não precisa fazer tentativa e erro, né? Então, é uma coisa boa para se estudar otimização, isso também, né? Bom, a grande área de otimização, a otimização está incluída no contexto de matemática aplicada, mas existe uma outra área chamada pesquisa operacional que ela usa bastante otimização. É uma área que tem muita aplicação, que lida com diversas outras áreas e que a principal ferramenta dela é a otimização. E essa área se chama pesquisa operacional.
Então, o que é pesquisa operacional? Pesquisa operacional é um conjunto de técnicas e métodos matemáticos para auxiliar na tomada de decisões nas operações de associações. Então, se você está num determinado contexto e você precisa tomar decisões, então você usa ferramentas matemáticas para modelar o seu problema e você usa ferramentas matemáticas para resolver aquele problema. Ou seja, você usa otimização para resolver aquele problema e lhe dizer qual a melhor solução para o seu problema. Então, basicamente, isso é pesquisa operacional. Pegar um problema prático, aplicar técnicas e métodos matemáticos para resolver esse problema prático e te auxiliar em que decisão você vai tomar. Onde a pesquisa operacional é aplicada em muitos locais, né? Pode ser aplicada a problemas onde é necessário especificar de forma quantitativa a condução e a coordenação das operações ou atividade dentro de uma organização. Vou colocar um vídeo aqui para vocês, e aí é um vídeo bem rapidinho, e aí vocês podem assistir o vídeo na íntegra depois, é um vídeo da Sociedade Europeia de Pesquisa Operacional, para vocês conhecerem um pouco de... Vocês podem entrar nesse canal aqui também, ó, depois Souza JCO, e aí vocês vão ver o vídeo completo lá, não vou passar o vídeo completo aqui. Mas só para vocês verem um pouco sobre pesquisa operacional, é um vídeo bem interessante. Bom, o vídeo continua, tem aí uns 17 minutos, mas eu não vou continuar aqui no vídeo, vocês podem assistir o vídeo na íntegra depois, mas é só para ilustrar para vocês como a pesquisa operacional, que utiliza bastante a otimização, tem muitas aplicações no mundo real e, de fato, muitas empresas contratam matemáticos para trabalhar com isso, para resolver problemas de fato. Onde eu fiz doutorado, por exemplo, na COP, você tem empresas lá dentro que financiam um projeto de pesquisa, onde o seu projeto de mestrado ou doutorado na verdade, resolver um problema prático da empresa. E aí ela lhe paga a bolsa de estudos para você resolver. Muitas vezes, quando você termina, você é contratado. Então, você tem bancos, você tem grandes multinacionais que trabalham, empresas de aviação, empresas de produção de uma forma geral, logística, que trabalham muito com isso e contratam matemáticos, em geral, pessoas formadas em matemática aplicada, para trabalhar nesse sentido, de resolver problemas práticos usando técnicas de otimização. Bom, a pesquisa operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando gerências militares britânicas e americanas empregaram uma abordagem científica para o tratamento de problemas de gerenciamento de recursos escassos. Então, antes era na tentativa e erro, ou seja, nós vamos deslocar essas tropas, nós vamos mandar munições para vários grupamentos, como é que nós vamos fazer isso, quanto levar, qual trajetória fazer, tudo era feito na tentativa e erro. E durante a Segunda Guerra Mundial, fez-se uma abordagem científica disso, né, com matemáticos trabalhando para resolver modelos matemáticos desses problemas específicos, de aprovisionamento de suprimentos, programação de manutenção e treinamento de pilotos, localização de radares,
estratégia de caça submarinos, tamanho de comboio, deslocamento de tropa. Tudo isso era feito por um grupo de matemáticos e envolvia bastante otimização e resolvia os problemas práticos para tomar a melhor decisão possível. Então foi nessa época que surgiu a pesquisa operacional e até hoje se usa pesquisa operacional nas Forças Armadas. Por exemplo, aqui eu peguei um print de um artigo publicado no Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, onde você tem um trabalho aqui, e aí você marquei aqui algumas palavras que envolvem processo de tomada de decisão, interesse em controlar recursos e pessoal de maneira a alcançar a máxima operacionalidade da força, aí ferramentas de pesquisa operacional, programação linear, enfoque reside na otimização de distribuição de horas de voo. Então, de fato, até hoje, não só empresas, como as Forças Armadas ainda usam muito a otimização e pesquisa operacional para resolver problemas práticos, né? Esse artigo, por exemplo, aqui, trata de um modelo para resolver problemas que envolvem distribuição de horas de voo de piloto de unidade aérea do comando, aqui do comando da aeronáutica, né? Então, você pode trabalhar com matemática e resolvendo problemas práticos se você quiser estudar otimização, se você quiser trabalhar com pesquisa operacional. E depois da guerra, né, a pesquisa operacional evoluiu bastante na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde foi implantado um projeto específico sobre isso, esse projeto Scientific Computation of Optimal Programs, e é daqui onde vem o nome programação matemática, né? No Pentágono com o objetivo de apoiar decisões de operações da Força Aérea Americana, né? E esse grupo foi coordenado pelo economista Marshall Wood e pelo matemático George Dantzig, que foi quem criou, por exemplo, primeiro método bastante eficiente de otimização linear, que é o método que a gente não vai ver aqui nesse mini curso, mas é muito interessante vocês conhecerem depois, chamado Simplex. Até hoje, muito usado ainda. Bom, e o que faz, como que funciona a otimização e a pesquisa operacional? Então, eu resumi nesse gráfico aqui, que mais ou menos o processo. Então, você tem um problema real, com esse problema real, uma equipe de pessoas multidisciplinar que conhece o problema real e outros matemáticos e diversas outras áreas discutem e debatem todas as características do problema e transformam esse problema em um modelo matemático. Uma vez que você tem um modelo matemático com equações que representa aquele problema, você emprega algum método matemático, e aqui onde entra a otimização, principalmente, para resolver esse modelo matemático. E aí, uma vez que você tem a resolução do modelo matemático, aí você vai partir para a validação do modelo matemático, ou seja, aquilo de fato está próximo do problema real, aquela solução que você encontrou é de fato uma solução aceitável, é viável. Então, uma vez sendo, você tem a solução do problema real. E aqui é onde entra, durante a modelação, uma equipe bastante interdisciplinar para entender o problema e transformar ele em matemática, e aqui é onde entra principalmente a área de matemática aplicada e computação para resolver o modelo, né? Bom, e aqui eu tenho um exemplo, só um exercício para vocês treinarem depois, se vocês quiserem. Um exercíciozinho simples, mas que mostra na realidade como isso pode ser aplicado. Peguei um exercício de uma empresa de aviação. Então, uma empresa de aviação comercial deve decidir quantos pilotos deverão ser treinados e contratados nos próximos 6 meses. As necessidades expressas pelo número de horas de voo são as seguintes. Então, a empresa precisa de 8 mil horas de voo em janeiro, 9 mil em fevereiro, 7 mil em março, 10 mil em abril, 9 mil em maio e 11 mil em junho. E aí você tem algumas características do problema. Não é só simplesmente contratar as pessoas. Tem várias restrições nisso. Por exemplo, leva um mês de treinamento com as normas da empresa e a especificidade do modelo da aeronave antes que o piloto possa ser posto em um voo regular. Então, antes do piloto começar a pilotar, ele precisa de um mês ali se adaptando ao tipo de aeronave da empresa, às normas da empresa, enfim, como funciona a logística da empresa. Assim, um piloto deve ser contratado pelo menos um mês antes que ele seja realmente necessário. Cada piloto treinado requer 100 horas de supervisão de um piloto experiente durante o mês de treinamento. Ou seja, nessas 100 horas em que ele está treinando, ele precisa ser supervisionado por um piloto que já está treinado, ou seja, um piloto experiente. De modo que são disponíveis 100 horas a menos para o serviço de supervisão por pilotos regulares. Então, dentro dessa
hora de voo que o piloto precisa pilotar, ele ainda precisa separar uma certa quantidade de horas por piloto, ou seja, 100 horas por piloto para ele treinar um piloto. Ele não pode treinar um piloto enquanto ele está supervisionar um piloto enquanto ele está pilotando. Então você tem essa questão aqui. Bom, pela legislação vigente, cada piloto experiente pode trabalhar até 150 horas por mês. Então não adianta você pegar aqui no mês de janeiro, que você precisa de 8.000 horas, você contrata um piloto e bota o cara para trabalhar 8.000 horas. Aqui não dá, né? Então você tem uma legislação que diz que ele só trabalha 150 horas no mês. E a empresa atualmente dispõe só de 60 pilotos para começar o projeto em janeiro. Então, a atual política da empresa é não demitir ninguém, porém, no fim de cada mês, aproximadamente 10% dos pilotos pedem demissão ou se aposentam. Um piloto experiente custa para a empresa 1.500 mês, aqui eu botei um valor qualquer, enquanto na fase de treinamento custa 900, já incluídos os encargos legais. Então, a questão aqui é, quantos pilotos a empresa deve contratar para atender a sua demanda e ter o menor custo de salário possível? Se você vai na tentativa e eu sem utilizar a otimização, o que você faz? Você contrata uma certa quantidade de pilotos em janeiro. E aí, na tentativa e erro, você vai ver, essa quantidade foi pouca e não vai conseguir suprir as 8.000. E aí, o que vai acontecer? Você não pode simplesmente contrata e bota para trabalhar, porque tem essas restrições. Então, o que vai acontecer é que a empresa vai ter prejuízo, porque não vai poder atender a demanda dela. Então, isso é ruim para a empresa. Se ela contrata muita gente para ter certeza que vai atender essa demanda, vai ter piloto ocioso. Ela vai contratar uma quantidade muito grande de piloto, aí vai atender as 8.000, mas como ela não sabia quanto contratar, ela contratou demais e vai ficar piloto sem fazer nada. Se fica sem fazer nada, o problema da empresa, ela vai ter que pagar salário, então ela vai estar gastando dinheiro à toa. Então a otimização entra aqui para dizer quantos pilotos ela deve contratar exatamente para satisfazer a demanda dela e não gastar o menos possível com salário. Então aqui é um problema real de otimização, obviamente adaptado de forma acadêmica para ficar mais simples, e é possível modelar esse problema num problema de otimização linear e resolver esse problema na prática. Então, fica aí para quem ficar curioso tentar modelar esse problema depois. Dizer qual é a função objetivo que você deve minimizar, quais são as restrições que você deve satisfazer e quais são as variáveis, e depois achar a solução. Um exercício aí para vocês, quem tiver curiosidade. Bom, e aqui eu quero falar um pouco, aí a gente vai entrar na otimização propriamente dita. Quero falar um pouco sobre algumas sociedades científicas que existem voltadas para matemática aplicada, né? Você tem a IFORS, que é a Sociedade aqui Internacional de Pesquisa Operacional. Você tem a Euro, que é uma sociedade europeia só. Você tem a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, que é a SOBRAPO. E você tem a SBMAC, que é a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, que lida com toda a matemática aplicada de uma forma geral, né? Em particular a otimização. Eu sou diretor nacional dessa sociedade aqui, são 7 diretores, e eu sou um dos diretores dessa sociedade no biênio 2020-2021. Bom, então o que a gente vai ver nesse mini curso? Vamos ver só uma introdução aos métodos clássicos de otimização, que são os métodos mais conhecidos, que são os métodos de descida. Então, eu vou falar do método gradiente hoje, o professor Vitalino vai falar do método de Newton quarta-feira. Aqui, resolve o problema de otimização diferenciável, que significa que a função objetivo que você está trabalhando precisa ser diferenciável. Quem fez cálculo 1 ainda, só imagina que isso aqui é derivável, né? Então, você precisa saber a derivada da função. A função tem que ser possível derivar ela para resolver esses problemas desse tipo. E na sexta-feira eu vou falar do método ponto proximal, onde a função não precisa ser derivável para resolver o problema de otimização. Então, você consegue resolver o problema de otimização mesmo ela não sendo derivável. E vou tentar introduzir aqui um pouco sobre experimentos numéricos, sobre como lidar com um problema de matemática de otimização numericamente através do MATLAB. Ok? Então, vamos começar o nosso problema com o problema de otimização da seguinte forma: minimizar uma função, e aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar, nesse mini curso, a gente vai trabalhar só com otimização irrestrita, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar sempre com o x no Rn todo. Então, esse é o nosso problema de otimização, a gente quer achar o mínimo de uma função onde o x está no espaço inteiro, né? E essa função de RNR, ela tem propriedades adequadas. Por que eu coloquei propriedades adequadas? Porque dependendo do problema, a gente vai colocar hipóteses, né? Então, nesse caso aqui ela vai ser diferenciável, nesse caso aqui ela não vai precisar ser diferenciável, vai precisar ser convexa. Depois eu vou, na aula de sexta, eu vou dizer o que é convexa. Enfim, então eu coloquei adequada porque dependendo do que a gente estiver fazendo, essa função vai ter certas hipóteses. Ok? Bom,
Então, a gente sabe, e aqui quem tem um curso de cálculo 1, a gente aprende isso no cálculo 1, como que a gente resolve um problema de minimização? Você pode imaginar isso aqui como sendo a derivada também, né? Você deriva a função, uma vez que você derivou a função, você resolve esse problema de igualdade, e aí você tem a solução do problema de otimização, que são os pontos críticos, né? Ele pode ser máximo, mínimo. Aqui, a gente vai trabalhar com problema de minimização, mas também tudo que a gente vai fazer para minimização também vai valer para o máximo, porque se você tem um problema de minimização, o problema de maximização é mais ou menos equivalente no sentido de que você pode adaptar, né? Menos o problema de minimizar, menos a f. Então, se você sabe resolver um problema de minimizar, você também sabe resolver um problema de maximizar. Então, a gente se restringe só ao mínimo. Então, se você quer resolver um problema de otimização, basicamente você faz isso. Você deriva igual a zero. Não tem muito segredo. Só que o que acontece? Isso aqui, quando a função é de Rn em R, isso aqui vai virar o gradiente igual a zero. Isso aqui vai ser um sistema de N equações e N incógnitas. E pode ser que esse sistema seja muito difícil de resolver, né? Até mesmo a igualdade aqui, ele pode não ter uma solução explícita. Então, só derivar igualar a zero não te dá a solução em muitos casos que são os casos mais reais, né? Os casos não triviais, isso daqui você não consegue encontrar o x que satisfaz isso. E aí você precisa de um método para encontrar o x, um método numérico, iterativo, que vai te dizer quem é o x que satisfaz isso, né? Que foi o que a gente viu em cálculo, né? Em cálculo, se você quer achar os pontos críticos de uma função, você deriva igual a zero, como eu disse, e em seguida você calcula o sinal da segunda derivada nesses pontos aqui, que satisfaz a equação. Então, nesses pontos aqui, depois que você resolve esse problema e acha esses pontos, você estuda o sinal, quando é positivo, quando é negativo, quando é zero, e aí você tem máximo, mínimo e pontos de inflexão ou ponto de célula, né? Por exemplo, bem simples essa função de R em R, f de x igual a x ao quadrado, né? Você deriva essa função, vai dar 2x, você iguala a zero, 2x igual a zero. Está aqui o gráfico da função, todo mundo sabe que o mínimo, dá para ver claramente pelo gráfico que o mínimo está aqui no ponto x igual a zero. E aí, como que você faz isso? Você derivou, e aí está aqui o gráfico em vermelho da derivada. Então, quando é que a derivada 2x é igual a zero? Você pode resolver o sistema, aqui é muito simples, na reta, ou você pode só ver aqui, ó, que é o gráfico da derivada tocou o eixo x, que é onde ela é zero, no ponto zero. Então, esse ponto é o ponto de mínimo dessa função. Que é bem óbvio. Agora, vamos continuar na reta. E esse problema aqui? Eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais 5 seno x, né? Tá, dá para ver quem é o mínimo aqui, ó. Esse ponto aqui. Só que a gente não sabe quem é ele, né? Ele não vai ser um cara inteiro aqui, ó. Ele vai estar aqui à esquerda de menos 1. Ele é um pouquinho menor que menos 1. Então, esse ponto x estrela aqui, ele vai estar entre menos 1 e menos 2, só que eu não sei quem é ele, né? Então, o que a gente faz? Deriva igual a zero. Quem é a derivada? Está aqui, ó. A derivada da função x ao quadrado mais 5 seno x é 2x mais 5 cosseno x. Então, você faz o quê? Você iguala isso aqui a zero. Quando você igualar isso aqui a zero, quem é a solução desse sistema aqui? Quem pode resolver esse sistema aqui e me dizer quem é o x? Então, esse sistema aqui, você não vai expressar o x explicitamente desse sistema aqui. Então, você não vai ter como dizer quem é o ponto de mínimo dessa função, que está aqui. Ó. Então vamos olhar para o gráfico, vamos ver no gráfico onde é que toca. De fato, ó, o gráfico obviamente vai tocar nesse ponto aqui, mas bom, no gráfico aqui você não sabe quem é esse ponto aqui. Ele não passou em cima de um número aqui inteiro que você vai conseguir ver no gráfico. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que achar um método que vai descobrir quem é esse ponto aqui, é onde o método do gradiente que a gente vai ver hoje vai te dizer, porque essa função aqui é a função que eu consigo derivar ela. Então a gente vai ver como é que aplica o método do gradiente para resolver esse problema aqui de achar esse ponto. E esse ponto aqui vai ser é um ponto que ele não vai ser inteiro aqui, ó, ele nem vai ser um problema aqui com a quantidade de dízima periódica finita. Então, você vai achar apenas uma aproximação dele, porque ele tem uma quantidade infinita aqui de casos decimais, né? Ponto menos 1, ponto 11, 0, 5, 1 e por aí vai. E aí a gente vai aplicar o método gradiente e vamos mostrar como é que resolve problemas desse tipo. Então, mesmo na reta, alguns problemas não são tão óbvios de se resolver aplicando
a derivada, só derivar e igualar a zero. Então, de fato, mesmo em casos bem triviais, os métodos de otimização são úteis, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um método para encontrar uma solução para um problema de otimização de uma função derivável, diferenciável, de uma forma mais geral. Então, qual é a ideia? O que você imagina que, se você vai construir um método, se você vai construir um algoritmo, em geral você vai fazer o quê? Você vai criar uma sequência de pontos xk, e aí essa sequência de pontos você quer que ela se aproxime da solução do problema. Então você quer que essa sequência gere, vou nem botar aqui converge, vou botar aqui gere, que nem sempre converge. Então você quer que, desculpe aqui minha letra aqui, você quer que essa sequência gere a solução do seu problema. Bom, então se você quer achar o mínimo, você quer resolver um problema de minimização, é natural que você faça o quê? Que você comece com um x0 e, bom, você quer que isso aqui convirja para o mínimo. Então, se você quer que isso aqui convirja para o mínimo, que você quer basicamente, uma ideia é construir uma sequência que satisfaça isso. Ou seja, se você tem um ponto x0, você tem a imagem da função, o próximo ponto que você vai escolher vai ser um ponto que vai diminuir a imagem da f. E aí depois você escolhe um ponto x2 que diminui também a imagem do anterior, x1, e assim sucessivamente. De tal forma que você constrói uma sequência de pontos que vai sempre decrescendo. Você está num ponto, isso aqui vai sempre decrescendo a imagem, e você espera que isso daqui se aproxime, isso aqui se aproxime do mínimo de f. Então essa é a ideia do método. É bem simples e bem óbvio. Se você quer achar o mínimo de uma função, você começa num ponto e depois você escolhe um outro ponto que diminui a imagem, depois você escolhe um outro que diminui a imagem e assim sucessivamente. Você vai escolhendo pontos que vai sempre diminuindo a imagem da função e aí você vai gerar uma sequência. E aí você quer que essa sequência te dê a solução do seu problema. Bom, a pergunta que surge aqui é: como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos construir o nosso algoritmo. Então, primeiro você pega um ponto qualquer, começa com um ponto qualquer, e esse faça k igual a zero, vocês vão entender que eu já estou começando a implementar a linguagem computacional aqui, vocês vão entender depois. Bom, então a forma geral é assim: se você tem um ponto xk, você primeiro testa se o gradiente é zero. Porque se o gradiente for zero, você não precisa mais criar um próximo ponto. Você manda retornar o ponto xk. O que significa retornar o ponto xk? Isso aqui é a solução, porque o gradiente é zero, você resolveu o problema que você queria. Agora, suponha que o gradiente não seja zero, né? Ou seja, caso contrário, o que você faz? Como a gente construiu aqui, você vai escolher um xk mais 1 de tal forma que ele decresce a imagem do ponto anterior. Então, a ideia do método é essa. Se o ponto não for a solução do seu problema, você pega um próximo que diminui a imagem. Agora, como você vai escolher esse xk mais 1 que diminui a imagem? Como é que você vai tomar de forma matematicamente clara e objetiva esse ponto xk mais 1, de tal forma que você garanta que a imagem decresceu? E aí onde, depois que você fizer isso, aí aqui é uma linguagem computacional, você faz k igual a k mais 1 e retorna ao passo 2. Eu vou explicar isso depois, que é uma linguagem de algoritmo. Então a pergunta é: como você toma matematicamente esse xk mais 1 para garantir que a imagem dele é menor que a imagem do ponto anterior? Você vai fazer isso usando um conceito chamado direção de descida. Então, o que é uma direção de descida? Então, a gente diz que D é uma direção de descida de uma função f num ponto x, se acontece o seguinte: existe um epsilon de tal forma que o f de x mais td é menor que o f de x para todo t entre 0 e epsilon. O que é que isso significa? Significa o seguinte: você tem um ponto aqui, suponha que você tem um ponto aqui, x, e aí você quer determinar se uma certa direção é a direção de descida. Então, você pega essa direção aqui, ó, e você quer ver se essa direção é a direção de descida. Bom, para essa direção, eu vou pegar um pouquinho maior, para você saber se essa direção é a direção de descida, aqui é o ponto x e aqui é a direção d. Então, para você saber se essa direção é a direção de descida, o que você tem que mostrar é que existe um epsilon
Ou seja, vai ter uns... Aqui, ó, eu estou no ponto X e quando eu caminho, esse ponto aqui, ó, eu caminhei na direção do vetor D, a partir do X eu dei esse passo aqui. Esse vetor aqui é o vetor X mais um certo T, D. Então, eu comecei do X e caminhei na direção do D um certo tamanho de passo T. Então, eu fiz esse passo aqui. Saí daqui e vim para cá. Então, será que essa direção aqui decresce a função? Então, quando é que isso aqui é uma direção de descida? Se todo o tamanhozinho de passo que você der aqui, ó, sempre decrescer a função. Então, você tem um intervalinho onde qualquer tamanho de passo que você der na direção de D, nesse intervalinho aqui, se isso decrescer a função, a gente diz que essa direção é a direção de descida. Bom, tá aí o conceito, mas como é que eu sei de fato que isso é uma direção de descida? A gente sabe em matemática que muitas vezes é difícil verificar algo pela definição. Então, a gente tem esse teorema aqui para nos dizer quando é que uma direção é uma direção de descida de uma função. Então, tem esse lema aqui, chamado lema de descida. Então, você tem uma função que é diferenciável, um ponto x, aí eu tenho essas caracterizações. Se D for uma direção de descida, então vale essa propriedade aqui. O produto interno do gradiente com D é menor ou igual que zero. Ok? Bom, é bem fácil de ver esse resultado aqui, segue diretamente da definição e de uma propriedade de cálculo, de análise no RN, cálculo 2, que é a fórmula de Taylor. Né? A fórmula de Taylor, você tem uma função e você expande ela em Taylor, num ponto, você tem o seguinte, né? O f de x mais t mais td, isso é igual ao f de x mais t, aí lá na reta fica a derivada aqui, d, né? Mas aqui, vou fazer já o caso geral, esse é o gradiente da f. Imagina que isso aqui é a derivada e esse produto interno, você pode imaginar ele como sendo o produto mesmo de dois números escalares, se você estiver na reta. Interno com d, mais um resto aqui, né, que eu vou chamar de O de t, O de t, onde a gente sabe que esse resto aqui, Taylor de primeira ordem diz que esse resto aqui dividido por t, isso aqui converge a zero quando o t tende a zero pela direita. Então, isso aqui é a fórmula de Taylor, que vocês viram lá no cálculo. Então, para você ver que essa desigualdade aqui é válida, o que você faz basicamente é usar a definição de direção de descida e usar essa fórmula de Taylor. Então, aqui, ó, na fórmula de Taylor, eu vou só passar esse camarada f que está aqui para o lado de cá. Esse f de x eu vou passar para o lado de lá. Então, isso daqui vai ficar menos e aqui vai ficar uma igualdade, né? Então, na fórmula de Taylor, eu tenho isso daqui. E como a direção é uma direção de descida, ó, vamos olhar aqui o que é direção de descida. Então, direção de descida, ó, isso daqui menos isso é menor do que zero, né? Então, isso aqui menos isso aqui vai dar menor do que zero. Então, pela fórmula de Taylor, eu tenho que isso aqui tudo é menor que zero. Sabendo que é uma direção de descida, porque por hipótese D é uma direção de descida. Então, quando eu dividir aqui tudo por T, que é positivo, vou dividir tudo por T positivo aqui, vou dividir por T positivo aqui, vou dividir no lado de cá a desigualdade por T positivo. Eu vou continuar aqui com zero, maior que esse T com esse T aqui dá 1, então isso aqui vai ficar só o produto interno, o gradiente, produto interno do gradiente da F, interno com D, e quando eu fizer o limite, ó, isso daqui vai a zero. Então, quando eu aplicar o limite aqui, ó, isso daqui não depende de T, isso daqui não depende de T, e aqui vai ficar mais esse O aqui, que quando eu aplicar o limite vai a zero. Então, eu vou fazer isso daqui e depois vou fazer o T tender a zero pela direita. Quando eu fizer isso, esse camarada aqui vai convergir a zero por Taylor, tá aqui, ó. E quando eu aplicar o limite, isso daqui que era uma desigualdade vira menor ou igual. Então, eu obtenho aqui o item A
dessa proposição. A outra, o item B, que é o item mais interessante aqui para a gente, esse daqui foi o item A. O item B, que é o que a gente vai, que é o mais interessante aqui para a gente, ele vai nos dar uma condição para saber se uma direção é de descida. Então, assim, se o produto interno do gradiente de uma função com D for estritamente menor que zero, então essa direção é uma direção de descida. E, bom, a demonstração desse fato segue aqui, por exemplo, da definição de produto. Vou pegar esse produto interno aqui, da definição de derivada parcial e de limite, né? Então, quem que é o gradiente da f no ponto x interno com d? Isso daqui é a derivada parcial da f na direção do vetor d, do ponto x. Quem fez cálculo 2 já sabe disso. E essa derivada parcial aqui, se você fez cálculo 1, você vai saber disso daqui também. Imagina que isso aqui é a derivada, né? Então, só a derivada comum. Então, quem é a derivada disso aqui? A definição de derivada é o limite de f de x mais td menos o f de x sobre t, quando t tende a zero. Ok? Então, aqui, por hipótese, o que a gente está dizendo? Que se esse d tem essa propriedade, ou seja, se isso aqui for menor que zero, então se esse limite aqui for menor que zero, a gente quer chegar que d é uma direção de descida. Então a gente sabe que esse limite é menor que zero. Então lá de limite, a gente sabe a preservação do sinal, né? Então se um limite, aqui eu vou olhar para o t, por exemplo, só positivo. Vou considerar só o t só positivo, tá? Aqui vale para qualquer t aqui em dá zero, mas vou olhar para o t só positivo. Olhando só para o t positivo, ó, o que a gente sabe, por exemplo, de limite, né? Você pode pegar aqui à direita, né? Então, o que a gente sabe de limite? Se o limite de uma função tem um certo sinal, a preservação do limite vale, né? Do sinal vale, ou seja, vai existir uma vizinhança em que a própria função também tem aquele sinal. Então, aqui a gente vai ter eu vou provavelmente ter que apagar aqui o item A. Então, aqui a gente vai ter que, olhando para cá, ó, continuando aqui, a gente vai ter, pela propriedade de limite aqui, a gente vai ter que existe um epsilon positivo, tal que para todo t aqui eu vou pegar só o positivo, tá? T aqui entre 0 e epsilon, vai acontecer o seguinte, isso daqui vai preservar o sinal sem o limite. Então, isso daqui tudo vai acontecer, isso aqui, sem o limite, né? Bom, mas se eu estou pegando o t positivo, se esse quociente aqui é menor que zero e o t é positivo aqui, ó, só o t é positivo, então significa que o que está aqui em cima é negativo. Então, se o que está aqui em cima é negativo, o que está me dizendo? Que o f de x passando para o outro lado, e o f de x mais td é menor que o f de x. E isso daqui é a definição de ser uma direção de descida. Portanto, se esse produto interno for estritamente negativo, a direção é uma direção de descida. Então, agora a gente tem uma condição para verificar se uma direção é de descida. Então, eu já tenho uma pista de como responder a minha pergunta aqui. Como, né? Então, como é que eu vou saber quem vai ser o meu xk mais 1? Vou fazer assim, então. Se o gradiente for zero, para. Agora, se não for, você calcula uma direção dk, que é uma direção de descida. Então, basta você escolher um vetor d que vai satisfazer essa propriedade aqui. Ó. Escolhe um vetor d que interno com o gradiente está menor que zero. E aí você vai garantir que você vai decrescer a função. E aí você vai decrescer a função como? Assim, xk mais tk dk. Pela definição aqui, direção de descida. Direção de descida é você está no ponto x e você acrescenta um tamanho de passo e a direção que você está. Então aqui, ó, você vai determinar uma direção D e você vai caminhar a partir do x nessa direção. E aí, por o lema anterior, essa direção é a direção de descida. Então você vai e chama esse camarada aqui da próxima iterada, xk mais 1.
Com isso, você definiu um método que o xk mais 1 vai ser sempre menor que o f de xk. E aí você vai decrescendo a função ao longo dessa sequência. E aí você espera que isso daqui te dê a solução do problema. O que a gente falta agora a gente determinar? Quem é esse t? Então aqui, ó, o lema diz que existe um t, né? Lá vai existir um epsilon, tal, que para todo t que você pegar entre 0 e epsilon, isso aqui vai acontecer. Mas como é que você pega esse t, né? Como é que você faz essa escolha? Que é outra questão. E existem várias formas de escolher esse t. Aqui no nosso mini curso a gente vai falar sobre 3 formas de escolher o t. Uma dessas formas é o passo fixo. Esse t a gente chama em geral a gente chama ele de tamanho de passo, que é o passo que você vai dar. Ok? Tamanho do passo. Então, você pode escolher esse tk fixo, ou seja, em todas as iteradas você pega ele o mesmo. Chama ele de um t barra. Então, todas as iteradas você pega ele o mesmo, escolhe um e depois segue ele sendo o mesmo todas as vezes. Você pode fazer uma busca exata, que é chamada de regra de minimização unidimensional. Você pode fazer uma busca inexata, e eu vou falar aqui, por exemplo, da regra de Armstrong. Eu vou falar como escolher esses TKs. Bom, essa daqui é óbvia, né? Você pode pegar o T como sendo... Você pode pegar esse T, um T fixo. Então, você pega, sei lá, por exemplo, T barra igual a 0.1. Então, pronto. 0.1, você vai sempre escolher T como sendo 0.1. Então, aqui agora basta escolher essa direção de descida. Ou você pode fazer uma coisa mais teórica, né? Que é essa busca exata que a gente chama de regra de minimização unidimensional. O que é que isso significa? Como é que você faz? Essa é uma estratégia natural que é minimizar a função ao longo dessa semi-reta aqui, com t maior ou igual que zero. O que você faz aqui? É bem forte e é uma regra bem clássica, né? É também conhecida como regra de Cauchy, né? E aqui o que você faz? Bom, você tem o f, você tem isso daqui, ó. Você tem o f de... Você tem a função f de xk mais td. Então, como dk é uma direção de descida, vai existir um epsilon de tal forma que todo mundo que tiver aqui dentro vai decrescer a função. Então, todo t que você pegar aqui dentro, vai acontecer isso daqui, né? O f de xk mais t dk vai decrescer a função. Agora a pergunta é, se tem vários t's aqui dentro, qual eu devo tomar? Essa regra, que chama de busca exata ou minimização unidimensional, ela diz o seguinte, você pega o t que de todos os t's, ó, aqui vai ter vários t's aqui dentro. Então vai ter um certo t1 aqui, vai ser um certo t2, vai ter um certo t3, t4, vai ter vários t's aqui dentro e todos esses t's têm essa propriedade, diminui a função. Então eu posso escolher qualquer um deles para definir o meu próximo ponto no algoritmo. Agora, qual eu vou escolher? Essa busca diz que você pega o t de modo que esse camarada aqui seja o menor de todos. Então você pega o tk como sendo o t que torna essa função f de xk mais td, com t maior ou igual que zero, o mínimo possível. Então isso daqui, esse tk que você tomou desse jeito aqui, é o tk, é o melhor possível. Ok? Você pegou o tk o melhor possível. Porque dentre todos os t's que tem a propriedade de ser menor que o f de xk, você pegou o menor f de xk mais td. Ou seja, você tem aqui o f de xk, você tem aqui o xk, e você vai caminhar aqui nessa direção. Esse daqui tem um certo... Usando um certo T1 aqui, T1D, xk mais T1dk, ele tem um certo, diminui um certo valor. Esse aqui diminui um certo valor, esse aqui diminui um certo valor. Então, de todos esses aqui, qual é o que mais diminui? É esse aqui, então você vai pegar ele, como o tk como sendo ele, o que mais diminui. Ok? Então, essa é a forma de escolher o tk, é o que mais diminui. Aqui eu escrevi de outra forma, tk é o argmin. O que é que significa mínimo? É o menor valor que o f de x obtém. O que é argmin? Argmin é o valor da variável que torna a f mínima possível. Então, por exemplo, quem é se você tem assim, f de x
Para vocês entenderem o que é argmin aqui. Você tem f de x igual a x ao quadrado mais 1. Quem é o mínimo disso daqui? Mínimo de f. Então, o menor valor que f pode assumir é 1. Né? Agora, quem é o argmin de f? O argmin de f é o valor de x que ela atinge o mínimo. Então, ela atinge o mínimo no ponto 0. Né? Quando x é igual a 0, quando x aqui é igual a 0, aí essa função atinge o mínimo, que é 1. Então, o mínimo é o valor de f. O argmin é o valor do x. Ok? Então, quem vai ser o tk? O argmin de f de x mais td. Por que o nome é minimização unidimensional? Porque aqui você não está minimizando a f, você está minimizando a f composta com a função φ. E essa composta aqui vai ser um problema de r em r. Então, você vai minimizar uma função real. Então, em cada iterada, você vai pegar o tk o melhor possível. Então, qual é a vantagem desse método? A vantagem é que, bom, você vai escolher o melhor TK toda vez, né? Toda vez que você for escolher um TK, você escolheu o melhor possível. Qual? O que mais decresceu a função. Isso é uma vantagem. Agora, qual é a desvantagem? É que você está querendo resolver um problema de minimização. Só que em cada iterada, você vai resolver outro problema de minimização. Então, no fundo, você vai pegar um problema de minimização, que é o original aqui, minimizar f de x, e você vai construir uma sequência de pontos, xk, que você quer que essa sequência de pontos te dê a solução. Só que para cada k natural aqui, você vai resolver um outro problema de minimização, que é esse daqui. Então, a desvantagem é essa, desse método. É que para cada k, você precisa resolver um problema de minimização alternativo. Você tem, em cada iterada, você tem um novo problema de minimização para resolver. Mas é uma escolha boa de TK. Bom, uma outra escolha de TK é a regra de Armijo, né? O que é a regra de Armijo? Coloquei aqui para eu demonstrar esse teorema, só que com o avançar do tempo pode ser que não dê para eu demonstrar. Acho que não, apesar que a demonstração dele é errada. Bom, vou mostrar a regra de Armijo aqui e vou voltar para aquele teorema. O que é a regra de Armijo? A regra de Armijo é uma forma de encontrar o TK, só que sem você precisar resolver um problema de minimização toda vez. Então, o que você faz com a regra de Armijo? A regra de Armijo é assim. A regra de Armijo diz que você vai escolher um T que satisfaça essa desigualdade aqui. Então, o T que você vai tomar, esse T aqui que você vai tomar, ele tem que satisfazer essa desigualdade. Então, o que a gente estava procurando antes era só isso daqui, né? Só aqui. A gente queria um T que decrescesse a função. A regra de Armijo diz que você vai tomar um T não só que decresce a função, mas que ela vai decrescendo com a forma proporcional a esse valor aqui. Então, a regra de Armijo, o T tem que satisfazer essa desigualdade aqui. E aí, eu vou mostrar como é que você escolhe o T. Então, você faz assim. A regra de Armijo diz o seguinte. Se você tem um ponto X no Rn e você tem uma direção de descida, TK, a regra de Armijo diz que você escolhe de forma aleatória um θ e um eta entre 0 e 1. E aí você começa com o T igual a 1. Aí com o T igual a 1 você testa. Essa desigualdade foi satisfeita, essa daqui, com T igual a 1, se foi satisfeita, ok, o T do Armijo vai ser o 1. Agora, se não foi satisfeita, ou seja, e aconteceu a desigualdade contrária, que é isso daqui, aí o que você faz? Você faz o T igual a θt. Só que o θ está entre 0 e 1. Então, o que você fez? Você diminuiu o T. Por exemplo, se o seu T antes era 1, que você começou com T igual a 1, tá aqui, ó. Começou com T igual a 1. E você, por exemplo, escolheu o θ igual a meio, o que você vai fazer? Essa desigualdade não foi satisfeita, ou seja, ficou ao contrário, como está aqui, então você vai e pega o T agora como sendo θ, que é meio vezes 1. Então, o teu próximo T é meio. Então, você vai e testa de novo. Essa desigualdade ficou ao contrário, não é essa daqui que você quer. Essa daqui é a que você quer. Se essa daqui ocorreu, pronto, o T é esse. Se não ocorreu, ou seja, ficou ao contrário, como está aqui, então esse T aqui não serve, é descartado. Então, quem é o próximo T? É o que você tem, que é 1 meio, vezes o θ, que também é 1 meio. Então, seu próximo T é 1 quarto. Aí você vai e testa de novo. Não foi satisfeito? Aí você continua. Quem é o próximo T? É o que você tinha, 1 quarto, vezes o teu θ, que é 1 meio. Vai dar 1 sobre 8.
Aí você vai fazendo esses testes aqui até essa desigualdade aqui ser satisfeita. Ah, professor, mas quem me garante que essa desigualdade um dia vai ser satisfeita? Quem me garante que eu não vou ficar fazendo isso aqui infinitamente? Isso aqui nunca vai parar. Quem garante é esse teorema aqui. Esse teorema diz o seguinte: considere uma função diferenciável e um ponto x no Rn em uma direção de descida e um valor de eta entre 0 e 1. Então, existe um delta tal que essa desigualdade vai ser satisfeita para todo t entre 0 e delta. Então, o que vai acontecer aqui é que você vai ficar diminuindo o valor de t, e em algum momento, está aqui o 0 e está aqui o delta lá daquele teorema. E aí você começou aqui no 1 e você vai diminuindo. Diminuiu, 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 diminuiu. Em algum momento você vai entrar aqui dentro desse intervalo. E dentro desse intervalo, esse teorema diz que a desigualdade é satisfeita. Então, quando você entrar dentro desse intervalo aqui, aí esse t aqui é o t que você está procurando, que está aqui. Então, essa é a regra de Armijo. Você vai decrescer a função, mas além de decrescer, você quer que ela decresça proporcional a isso daqui. Bom, eu vou demonstrar não, vou dar só uma interpretação geométrica aqui, porque senão não vai dar tempo de falar o que eu quero. O que é que significa? Ah, professor, de onde veio isso aí? Tirado do bolso? Por que tem esse outro ponto? De onde vem essa regra de Armijo? A regra de Armijo vem, se você olhar essa função φ aqui, de t, como sendo essa função aqui, ó, f de x mais t d. Então, olha isso aqui como sendo a variável t. X e d aqui estão fixos. Olha isso aqui como sendo na variável t. Então, o que você vai fazer aqui, na verdade, é pegar a Taylor, né? O que é que significa Taylor disso daí? Então, quando você pegar isso daí, o Taylor, você vai fazer um gráfico aqui. Devia ter colocado a figura, né? Certamente vai sair feio isso aqui. Suponha que aqui é o gráfico da tua função f. Suponha que aqui é o gráfico da tua função f. E quando você pega essa função aqui, nesse formato, φ de t igual a f de x mais td na variável t, e aí você considera a aproximação de primeira ordem disso daí. Então você aplica Taylor nessa φ aqui, vou chamar de p de t isso. Então quando você aplicar no zero, então quando você aplicar, vou chamar de p de t a função φ de zero mais t filhinha de zero. Então apliquei Taylor aqui, aproximação de primeira ordem no ponto x igual a zero dessa função φ. Então isso daqui vai ser justamente o φ de zero aqui, ó. Quando o t for zero, isso daqui vai zerar, vai ficar só o f de x. Mais t, quem é o filhinha de t aqui? Quando você derivar isso daqui, vai dar no zero, né? Quando você derivar isso daqui, vai o gradiente da f nesse ponto todo aqui, mas quando o t for zero, isso aqui vai zerar. Então vai ficar o gradiente da f em x. E aqui vai ficar a derivada disso daqui, só do que está aqui dentro. Já apliquei o Taylor aqui, já coloquei o t aqui fora. Então, isso aqui vai ficar um t ao quadrado aqui, né? Pode colocar um quadrado aqui. Não mesmo. Eu esqueci aqui. Então, quando você olhar isso aqui, quando você olhar isso daqui, o p de zero, isso daqui vai dar o p de t, tá aqui o t, ó. Ok? Então, quando você pegar isso aqui no zero, isso daqui vai dar só o φ de zero, que é justamente o φ de zero, o f de x. Então, aqui você tem vou chamar isso daqui de p de zero, que é o f de x. Ok? Então, quando você pegar aqui essa reta tangente aqui, imagina que isso aqui está tangenciando aqui, tá? O gráfico está fake. Então, quando você pegar essa reta tangente aqui, que eu vou chamar isso aqui de P de T, aqui, ó.
tangente aqui no zero, P de t, o que, que vai acontecer quando eu colocar um eta aqui? Ó? Esse eta aqui está entre 0 e 1. Quando eu multiplicar o eta aqui, ó, quando eu multiplicar o eta aqui, que eu vou chamar de Q, quem é Q? De t. Nada mais é do que f de x, aí ao invés de ser t aqui, esse produto interno, é um t eta. Só multipliquei aqui por eta. O que acontece quando eu pego uma função aqui linear e multiplico por uma coisa entre 0 e 1? Lembrando que aqui o coeficiente é negativo aqui, né? O que acontece é que essa equação aqui que é linear, ó, isso aqui é uma reta, em t, então isso daqui vai só fazer assim, ó. Só a reta faz só assim, né? Só muda a inclinação dela aqui, quando eu multiplico por uma coisa. Então, ó, o que, que aconteceu? Nesses pontos aqui, aqui é um eta. Nesses pontos aqui, ó, onde essa reta aqui, que aqui é a minha Q, nesses pontos aqui, ó, onde é que a reta está acima do gráfico, né? Onde é que a reta está acima do gráfico? Aqui dá f de x mais td. Onde a reta está acima do gráfico, significa que esse valor aqui, que é o t, é maior, ó, do que o f de x. Então, nesses valores aqui, ó, aqui e aqui, essa Q de t, que é isso daqui, que é o lado de cá, ó, aqui é a Q, e aqui é esse gráfico aqui. Ó. Então, onde essa reta está acima, vai satisfazer a minha desigualdade aqui de Armijo. Então, são esses valores aqui, que são os valores de t que vão me servindo. Então, se você começar aqui com um valor, aqui é o gráfico em t, se você começa aqui com um valor de t igual a 1, e aí você multiplica por um certo valor, aí ele vem para cá, multiplica por um certo valor, ele vem para cá, aí uma hora, ou ele vai cair aqui em algum intervalo desses do meio, ou mesmo que ele salte para cá, mas uma hora ele vai cair aqui. Né? E essa existência desse valor aqui mínimo que vai ser, que ele vai certamente cair aqui dentro, segue da fórmula de Taylor. Então essa é mais ou menos a ideia da regra de Armijo. Você não precisa resolver um problema de minimização, como aquele lá da minimização unidimensional, você só precisa ficar testando. Você começa com um valor aleatório de t, e aí você escolhe um valor θ entre 0 e 1, e aí você testa. Se a desigualdade não for satisfeita, você diminui o t e testa de novo. E aí você vai diminuindo até uma hora, você cair lá dentro daquele intervalo que garante que existe por aquele teorema anterior. E aí vai satisfazer. Qual que é a vantagem da fórmula dessa regra de Armijo? A vantagem é que você encontra o valor de t sem resolver um problema de minimização. E a desvantagem é que você precisa ficar calculando a imagem da função várias vezes. Então, você calcula esse valor separado, você pega um valor de t e calcula esse valor. Depois você calcula esse valor, que na verdade você está calculando a imagem. Calcular um produto interno não vai ter um custo grande, né? Aí você vai calcular a imagem da função no gradiente. Então você vai basicamente ficar calculando a imagem de função, calcula a imagem da f, calcula a imagem do gradiente, e fica testando esses valores até achar. Bom, se a função for muito complexa e for muito complicada a avaliar, calcular a imagem da função, esse método ele pode demorar bastante. Tá? Apesar de você não resolver um problema de minimização, mas como é uma coisa que você vai ficar testando vários valores, e isso pode demorar um pouco se for muito complicado avaliar o valor da função f. Então, essa é a desvantagem da busca de Armijo. Geometricamente, o que é que significa a busca de Armijo e a busca unidimensional? Significa o seguinte: se você tem aqui o ponto xk e você pega uma direção de descida, quando ela tangenciar, suponha que tangenciou aqui, onde ela tangenciar a próxima curva de nível, essa daqui é o t que você vai tomar, o t que a gente vai chamar de exato. E a busca de Armijo é uma coisa inexata, ou seja, ela não necessariamente vai ser o menor possível, ela vai estar um pouquinho aqui. Então, esse daqui é o t de Armijo. Então, geometricamente, aqui é a direção dk. Geometricamente, a busca exata, aquela da minimização, é essa. Você está no ponto xk, você caminha na direção dk. Você
quando isso aqui tangenciar a curva de nível, isso daqui é o t exato. E o t do armijo é um t que vai estar próximo do exato aqui, sem tangenciar a curva de nível, necessariamente. E, geometricamente, essa distância dk aqui, ó, essa direção de descida dk aqui, ó, você tem um ponto xk aqui, você tem um ponto xk aqui. Aí você pega aqui a reta tangente a essa curva de nível. Suponha que isso aqui está tangenciando essa curva de nível, né? E aqui você tem o gradiente da função f no ponto xk. Geometricamente, a direção de descida significa que ela vai estar aqui, ó. Lembrando que direção de descida, o que era uma direção de descida lá, segundo o lema que a gente provou? Tinha que satisfazer o quê? O gradiente da f no ponto xk interno com d. Isso tinha que ser estritamente menor que zero para esse d aqui ser uma direção de descida. Então, esse gradiente, esse produto interno ser menor que zero, significa que as direções vão estar aqui, ó. Aqui são as direções D, que faz um ângulo maior que 90 graus aqui com o gradiente. Então, todas essas direções em D aqui são direções de descida. Qualquer direção dessa que faz um ângulo maior que 90 graus aqui, ó, com o gradiente, vão ser direções de descida, porque todas essas direções aqui, esse produto interno vai dar menor que zero. Então, como é que você escolhe uma direção de descida? Isso, pega qualquer direção que faz um ângulo maior que 90 graus com o gradiente, e aqui como é que você escolhe o TK exato e o TK armijo? A partir do XK, quando você caminhar na direção D que você escolheu, quando tangenciar aqui o ponto, a curva de nível é o exato, e qualquer pontinho aqui perto é o inexato, que é o do armijo. Ok? Mais ou menos isso. Então, com isso, a gente tem um método para resolver um problema de minimização irrestrita. Né? Então, o que é que a gente quer agora? A gente quer aqui o algoritmo, né? Vou colocar aqui direto o algoritmo. Então, o que o algoritmo faz? O algoritmo faz assim, você começa com um ponto x0 no Rn, depois uma vez que você definiu o xk, você sabe quem é o xk. Uma vez que você sabe quem é o xk, o que é que você faz? Você escolhe uma direção de descida dk, depois escolhe um tamanho de passo tk e vai definir o seu xk mais 1 como sendo o xk que você já tinha, mais o tk dk. Olha o que isso vai acontecer. Se você tem um x0, se você começa com um ponto x0 qualquer, x0, no início você pode chutar ele, pega qualquer ponto no Rn. O que vai acontecer? Quem vai ser o teu x1? Se você tem um x0, o teu x1 vai ser o x0 que você já tinha, então isso aqui você sabe que você pegou ele qualquer. O t0, quem é o t0? Aí você escolhe ou armijo, ou busca exata, ou passo fixo. Observe que para escolher o t, ó, só depende do xk. Então, quando você colocar aqui, ó, x0, d0, x0, d0 que você já tem, você consegue determinar. Aqui você determinou primeiro você determina o d0, que é a direção de descida. Como é que você determina o d0? Ó, você sabe quem é o gradiente da função, que é a função diferenciável, está aqui, ó, função diferenciável de classe C1, significa que ela é diferenciável e continuamente diferenciável. O diferencial é contínuo, a derivada é contínua, digamos assim. É uma função contínua. Então, quando você tem o ponto x0 aqui, você calcula o gradiente. E aí que você faz como? Você pega qualquer vetor que faz um ângulo maior do que 90 graus com esse gradiente. E aí, com isso, esse produto interno vai ser zero. Aí você determinou quem é o D, bota ele aqui. Uma vez que você tem o x e o D, ó, tá aqui, ó. Tem o x e o D, aí você encontra o T. Ou por armijo, ou aqui por... Ó, você tem o x e você tem o D, você faz a busca unidimensional e encontra o T. Então, uma vez que você encontrou o T, você vem aqui e coloca o T0. Aí você descobriu quem? O x1. Com isso aqui você ganhou o x1. Agora você põe a mesma coisa. Põe aqui x1, acha o D1, acha o T1, e aí você ganha o x2. Aí com o x2 você põe aqui, acha o D2, acha o T2, isso aí você gera o x3. E aí com isso, fazendo isso aí sucessivamente, você vai achar uma sequência de pontos xk. E aí, toda vez que você achar um ponto, achou o x1, testa se o gradiente é zero. Se o gradiente for zero, resolveu o seu problema, não precisa continuar. Se não for, você acha o x2, testa se o gradiente é zero. Não é? E aí você gera uma sequência de pontos, e aí nós vamos ver o que acontece com essa sequência de pontos. Será que ela vai te dar a solução do problema? Então,
esse teorema diz o seguinte, que se você aplica o método do gradiente com a busca unidimensional ou Armijo, isso vai gerar uma sequência de pontos, de tal forma que os pontos de acumulação dessa sequência vão ser pontos estacionários do problema. Ou seja, o que é que isso significa? Que se você tem uma sequência xk aqui, todo mundo sabe o que é ponto de acumulação. O que é ponto de acumulação? Você não sabe se a sequência converge, mas você sabe, você conseguiu encontrar uma subsequência dela que converge para um ponto x estrela. Então, esse teorema está dizendo que esse ponto x estrela ele é estacionário, ou seja, o gradiente em x estrela é zero. Então, se você faz aquele método do gradiente, qual é o método do gradiente? É tomar o xk mais 1 como sendo como sendo o xk mais tk dk. Quem é o método do gradiente que eu coloquei aqui? Ali a gente está fazendo um método de descida qualquer. dk é qualquer descida. Agora, quem é o método do gradiente? Ora, o método do gradiente é quando esse dk, que é a direção aqui, ela é menos o gradiente da f no ponto xk. Bom, por que a gente tomou menos o gradiente aqui? Ó? Porque se você olhar, qual era o critério para ser uma direção de descida? D é uma direção de descida quando o produto interno é menor do que zero. Se no lugar do D você colocar menos o gradiente, que vai ficar gradiente da F no ponto X interno com menos, no lugar do D, ó, menos o gradiente. Isso aqui, será que isso aqui é menor que zero? Ora, é óbvio que é. Esse menos aqui, ó, que está aqui, ele vai sair, isso aqui do produto interno vai ficar menos, e aqui vai ficar o produto interno, interno com produto interno. Isso aqui vai dar a norma do gradiente. Bom, e a norma de um vetor é maior ou igual que zero, como aqui está menos, isso aqui é menor que zero. Ah, pode ser menor ou igual que zero? Pode, mas se for igual a zero, você resolveu o problema. Então, se não for igual a zero, certamente será menor que zero. Então, a direção de menos o gradiente é uma direção de descida. E a gente prova, na verdade, que é a direção de máxima descida da função f. Então, quando você toma d, não uma direção qualquer, você toma d menos o gradiente, aí você chama isso de método do gradiente. E agora ficou bem mais simples, porque você não precisa mais determinar quem é dk. Você já tem determinado aqui quem é dk. O dk é menos o gradiente. Então, nesse método aqui, agora você só precisa determinar o tk. E você tem uma fórmula para o tk. Seja na busca unidimensional, seja no Armijo, você tem uma fórmula. Então, você tem uma fórmula para escolher o tk, você tem uma fórmula para escolher o dk, e você tem uma fórmula para escolher a próxima iterada, xk mais 1. Então, você tem um método iterativo que gera uma sequência, e esse teorema, não vou provar ele, vou provar um pouquinho longo, mas vocês podem achar em qualquer livro de otimização, esse teorema diz que os pontos de acumulação dessa sequência resolvem o problema. Então, eu tenho um método aí que vai me dar a solução do problema. Bom, e além disso, se a função for convexa, eu vou garantir que a sequência toda converge agora. Então, aqui eu tinha o seguinte, se a função for só de classe C1, eu só sabia que as subsequências que convergem, eu sei que o limite da subsequência é ponto estacionário. Ou seja, pode ser, não necessariamente é mínimo, é ponto estacionário. Agora, se a função for convexa, eu sei mais coisas. Se a função for convexa, e depois a gente vai ver direitinho o que é função convexa, se a função for convexa, eu sei que a sequência toda vai convergir para um ponto, e eu sei que esse ponto aqui vai ser solução desse problema, vai ser mínimo. Esse ponto aqui vai ser o ponto de mínimo. Ok? Então, se além de ser de classe 1, se a função for convexa, então a sequência toda vai convergir para um ponto de mínimo e eu vou ter a solução do meu problema. Eu não falei aqui do passo constante, tá? Busca unidimensional e Armijo. Agora, se o passo for o passo constante, você precisa acrescentar uma hipótese. Você precisa pedir que a função seja de classe C1, 1. O que é que isso significa? Além de ela ser continuamente diferenciável, você precisa que a função gradiente seja Lipschitz. Ok? Seja Lipschitz. Aí, ela sendo Lipschitz, o t que você vai tomar
vai ser qualquer t menor do que 2 sobre L, a constante de Lipschitz. Aí, esse teorema também vai valer. Qual é a vantagem do passo fixo? A vantagem do passo fixo é que você não precisa ficar escolhendo em toda iterada, você tem que determinar quem é o TK. Quem é o TK em toda iterada? Você não precisa fazer isso no passo fixo. Você escolheu um passo no início e ele é o mesmo sempre. Agora, qual é a desvantagem? É que para determinar o t, você tem que conhecer a constante de Lipschitz do gradiente da função. E isso pode ser que dê algum trabalho você determinar quem é essa constante, ou pelo menos uma aproximação dessa constante. Então, isso é uma desvantagem desse método. E aí você tem uma propriedade do método gradiente, que é ele fazer zigue-zague. Então, o método gradiente ele converge, mas ele converge assim, ó, fazendo vários zigue-zagues, né? E como é que você prova que o método gradiente converge fazendo zigue-zague? É bem simples, ó. O que é que eu vou provar que ele faz zigue-zague? Eu vou provar que isso aqui é 90 graus, por exemplo, no caso do T unidimensional. Então, suponha que o T que você tomou foi aquele TK lá que era assim, né? O TK era o mínimo disso aqui, né? F de xk mais T dk, com T maior ou igual que zero. Né? Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó, quem é esse vetorzinho aqui? Ó? Esse primeiro vetor aqui, ó, suponha que aqui é o x0 e aqui é o... Vou fazer o caso geral. Suponha que aqui é o xk. Suponha que você está assim, peraí. Vou fazer assim. Suponha que você tem um ponto aqui, xk, aí você andou para o xk mais 1, e depois você andou para o xk mais 2. Vou mostrar que o método gradiente tem essa propriedade. Ele anda assim, dando saltos de 90 graus. Isso é uma desvantagem do método gradiente. Porque se ele converge fazendo zigue-zague, ele vai demorar muito do que se ele convergisse assim, né, direto. Ele vai ficar demorando. Então, ele poderia convergir assim, né, aqui pelo meio, né, ao invés de ficar fazendo zigue-zague, seria mais rápido. Mas ele tem essa propriedade. Então, ó, se isso aqui acontece, eu vou chamar isso daqui de uma função phi de t. Ok? Então, se esse t é o mínimo, então a gente sabe no mínimo que a derivada em todo ponto de mínimo vale zero, né? Bom, só que quem é essa derivada aqui? Ó? Quando você derivar aqui em tk, isso daqui vai dar o gradiente da f no ponto xk mais tk dk. Interno, estou derivando essa função. E a derivada disso aqui com relação a t vai dar só o dk, né? Só o dk. Mas eu vou botar direto, nós estamos no método gradiente, lembrando que no método gradiente o dk é menos o gradiente da f em xk. Então isso aqui vai ficar menos o gradiente da f em xk. Só que quem está aqui dentro, ó, xk mais tk dk é o xk mais 1. Então eu cheguei à conclusão que eu tirei esse sinal de menos aqui, como aqui está dando igual a zero, isso não vai alterar esse sinal de menos. Pode multiplicar tudo por menos 1 que não altera. Então isso aqui vai ficar assim. Que o gradiente em xk mais 1 interno com o gradiente em xk, isso é zero. Bom, agora, o que eu vou fazer? Quem é esse vetor aqui? Ó? Esse vetor que o método andou aqui é o vetor xk mais 1 menos xk. E esse vetor aqui é o vetor xk mais 2 menos xk mais 1. Então, para eu ver que eles fazem um ângulo de 90 graus, eu vou calcular o produto interno entre eles. Se esse produto interno der zero, então quem é o xk mais 2 menos o xk mais 1, interno com o outro vetor aqui. Quem é o outro vetor é xk mais 1 menos xk. Se esse produto interno der zero, significa que esses vetores fazem um ângulo de 90 graus. Só que quem é o xk mais 2? Pela definição do método, o xk mais 2 é o xk mais 1, mais o tk dk. Só que o dk é menos o gradiente. Vou botar direto. Então vai ficar menos o tk mais 1, gradiente da f em xk mais 1.
E aqui, ó, xk mais 1 menos xk. Quem é o xk mais 1 pela definição? É o xk, bem que eu esqueci, né? Peraí. Aqui eu só botei a definição do xk mais 2 aqui, ó. É xk mais 2 menos xk mais 1. Então, esse aqui é o xk mais 2 menos o xk mais 1. Aí, agora, aqui nesse produto interno, quem é o xk mais 1? Pela definição, é o xk menos o tk gradiente da f em xk. E aqui, ó, menos o xk. Então, esse daqui, ó, com esse aqui, dá zero. Então, isso daqui tudo vai dar só menos tk mais 1, esse gradiente aqui. Então, vai ficar aqui menos tk mais 1. Aqui vai ficar o gradiente da f em xk mais 1. E do lado de cá, esse xk cancela com esse xk. Esse menos tk vem para cá, então esse menos aqui vai ficar um mais tk. E o que sobrou ali foi o gradiente da f no ponto xk. Esses t's aqui, eles são todos positivos, vamos lembrar disso. Então, ó, esse daqui é positivo, esse daqui é positivo, e a gente acabou de mostrar que o gradiente de duas iteradas consecutivas é zero, que é o que está aqui, ó. Então, isso aqui é igual a zero. Então, o que a gente viu foi que esse vetor aqui, interno com esse vetor aqui, dá zero. Então, significa que eles fazem um ângulo de 90 graus. Com armijo, é similar, só que não necessariamente vai ser 90 graus. Pode fazer uma coisa assim, assim, ou assim, mas o fato é que ele vai sempre, o método gradiente vai ter sempre essa propriedade de convergir zigue-zagueando. Quando o TK for tomado com a busca unidimensional, esse zigue-zague é o pior zigue-zague possível, digamos assim, que ele vai ser um zigue-zague de 90 graus. Não necessariamente pior, pode ser que ele zigue-zague aberto, assim. Mas, enfim, esse é o método gradiente. Agora, o método gradiente, como é que a gente vê isso na prática? Então, eu vou pegar aqui um outro computador e eu vou... Deixa eu voltar aqui. E eu vou parar um pouquinho bem aqui e vou voltar de novo só para eu colocar o outro computador aqui para a gente ver na prática. Peraí. Então, voltei aqui, pessoal. Vou só compartilhar aqui de novo a minha tela e vou abrir para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, João. Então, Tá, beleza. Então, vou mostrar para vocês aqui o MATLAB. Aqui é uma forma de fazer isso na prática. Isso que a gente acabou de fazer na teoria, a gente vai fazer aqui na prática. Então, eu vou pegar aqui, lá no slide, eu tinha uma... Deixa eu... Bom, aqui não... Eu queria mostrar para vocês a função, mas eu já saí no slide aqui, né? Então... Cara, para eu ter mostrado... Porque o outro, esse computador que eu estou aqui não tá... Mas vai dar certo. Eu vou mostrar aqui uma... Alisson, eu vou entrar com outra conta aqui. Ah, mas aí se eu entrar vai dar ruído aqui se eu entrar com outra coisa. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Porque nesse computador aqui eu não vou ter o... Você tá com dois computadores, João? Só que se eu colocar vai dar ruído aqui. Mas tu diminui o volume de um, não? Será? Vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Às vezes eu entro com duas contas, mas aí eu fecho.
o microfone e o áudio de outro. Que tu queria mostrar. Ó, tá aparecendo, mas aí tem um. Aí, fechou o volume aí, né? Pronto, então deixa eu voltar aqui para. Vou Aí mostrar na aqui para outra vocês. ponta tu abre o outro lá. Isso, vai dar certo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu deveria ter mostrado aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos apresentar essa função aqui. Você está vendo aqui, f de x igual a x menos 1 ao quadrado, mais x menos y ao quadrado. Essa função vai ter mínimo no ponto 1, 1, e o valor do f estrela vai ser zero. Está aqui o gráfico dela, né? Uma coisa convexa, assim, tipo quadrática, né? Aqui as curvas de nível mostrando o ponto de mínimo. Então, nós vamos pegar essa função aqui, ó. Olhem aqui para essa função, que eu vou fechar isso aqui, vou para outro computador. Nós vamos implementar essa função, sem precisar derivar e calcular o gradiente igual a zero, resolver o sistema. Sem fazer isso, que essa função até dava para fazer, mas tem umas que não vai dar. Sem fazer isso, vamos aplicar o método para resolver esse problema aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso agora. Então, lembrem lá daquela função. Então, tá aqui o MATLAB. E aqui eu vou explicar mais ou menos o que a gente fez, né? Então, aqui, ó, nessa primeira parte, aqui, ó, eu estou só colocando no MATLAB para fazer gráfico, fazer curva de nível, essas coisas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no método? Aqui, ó, eu estou dizendo para o MATLAB determinar o nosso ponto inicial. Se lembra lá no nosso algoritmo, do método gradiente, que você começava com um ponto inicial qualquer no RN, né? Então, esse comando aqui no MATLAB, eu estou dizendo para o computador assim, o que ele está fazendo aqui, o MATLAB? Ele está tomando aleatório um ponto x0 aqui no intervalo menos 5, 5. Então, esse comando aqui, do MATLAB, ele diz para o computador pegar um ponto aleatório, e esse ponto aqui vai ser um vetor 2 por 1, que a gente está no R2, né? Então, ele vai pegar um ponto aleatório menos 5, 5. Então, aqui, na verdade, vai ser cartesiano, né? Porque a gente está no R2. Então, fiz a primeira coisa que o método dizia lá, toma um ponto inicial qualquer. Peguei um ponto inicial aqui qualquer, entre menos 5 e 5. Isso daqui, plot e tudo mais, é só para fazer figura, que vocês vão ver que vai ter um desenhozinho já já. Bom, que mais que a gente está fazendo? Aí a gente está fazendo o k igual a zero. Eu vou já explicar para vocês o que é o k igual a zero. Como a gente é um método que, quando você acha o x1, você usa o x1 para achar o x2, depois você usa o x2 para achar o x3 e assim sucessivamente, você precisa ficar definindo quem é o k, né? Então a gente começa com k igual a zero. E aqui eu estou mandando esse norm grad, eu estou mandando ele calcular a norma do vetor gradiente no ponto x0, né? Para que isso? Porque o computador ele não vai achar a solução exata, porque pode ser que o problema não tenha uma solução exata. A gente viu aquele exemplo que eu coloquei lá no início, daquela função x ao quadrado mais 5 seno x, o ponto limite era um ponto menos 1,15 e assim, vai infinitamente, não acaba. Então, como o ponto ele é um ponto que tem infinitas casas, é uma representação infinitesimal, você não tem como achar ele exato, porque ele não é um valor exato numericamente, né? Então, você tem que fazer uma coisa de aproximar. Então, como é que a gente vai aproximar? Eu estou mandando ele aproximar com uma precisão de 5 casas decimais. Então, o que é que isso significa? Quando a norma do gradiente for menor que 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5 é um número muito pequeno, 0,00050. Então, quando isso daí for, o número que você achar, o gradiente dele for muito perto de zero, eu estou mandando o algoritmo parar. Aqui é o loop dentro do algoritmo, né? Então, eu estou definindo quem é o dk. Quem é o dk? É menos o gradiente da f no ponto xk. Pessoal, se eu só botar assim, grad f, o MATLAB calcula o gradiente da função f? Não.
Aí tem uma função que eu defini lá embaixo, que eu vou já mostrar para vocês. Aqui eu estou mandando o computador também pegar o TK. Igual a gente falou lá, ó, define quem é o DK, depois define quem é o TK. Quem é o TK? Ó, aqui eu defini a função unidimensional, que é aquela função lá que a gente falei lá nos slides, eu defini ela aqui embaixo, eu chamei ela de unidim. Eu também defini armijo, que está comentado aqui, porque eu vou fazer cada um separado, e fiz o passo fixo TK, que eu botei aqui 0,35. E aí quem vai ser o xk mais 1, que eu chamei aqui de x1000? Ó, xk mais 1, do jeito que está lá no método, é o xk mais o TK, que foi definido aqui, vezes o dk, que é menos o gradiente. E aqui eu estou mandando ele fazer a figurinha, e depois eu estou mandando ele calcular a norma do xk mais 1. Aí o que é que no MATLAB é esse while? While significa enquanto, né? Então o MATLAB está fazendo assim, enquanto a norma do gradiente for maior que o erro, porque eu quero que a norma do gradiente seja menor do que o erro, para ele ter uma precisão de 5 casas decimais. Então, enquanto for maior do que o erro, você fica fazendo isso aqui indefinidamente. Então, você vai fazer, você tem o xk, que ele comecei aqui, ó, o xk recebeu o x0. Então, por enquanto, o xk é o x0. Aí ele fez o teste. Não, a norma do gradiente não deu 5 casas de precisão. Então, se não deu, então acha o x1. Aí ele achou o x1 aqui. Aí, o novo xk agora vai ser o x1. Aí ele volta para cá. Satisfez? Está próximo da solução? Não está. Bom, então se não está, com esse xk que você achou que agora é o x1, acha o d1, acha o t1 e acha o x2. Aí agora o xk vai ser o x2. Satisfaz a condição? Não. Então com esse x2 acha o d2, o t2 e aí depois e assim ele fica fazendo isso aqui indefinidamente até essa condição não ocorrer, ou seja, até a norma do gradiente ser menor ou igual que o erro. Então, quando a norma do gradiente for menor ou igual que 10 elevado a menos 5, eu estou muito próximo de zero. Então, eu vou estar muito próximo, vou estar num ponto que o gradiente dele está muito próximo de zero. Portanto, eu vou estar muito próximo da solução. Então, quando isso acontecer, o algoritmo vai parar e ele vai me dar a solução ótima e o F ótimo. Esse tique e esse toque é só um cronômetro. Eu estou mandando ele cronometrar quanto tempo ele demora para achar a solução. E depois eu estou mandando ele fazer um gráfico, botando a solução no gráfico. Isso daqui é o que o método vai retornar, ou seja, quando eu rodar o método, é o que vai aparecer aqui nessa tela, que é o que o computador vai me dar de volta. Então, o computador vai me dar de volta o ponto inicial aleatório que ele achou, ele vai me dar de volta quantas iterações ele demorou para achar, porque, ó, o que é que significa esse K igual a K mais 1? Se antes você estava no K igual a 0, quando você fez isso aqui uma vez e não achou a solução, agora o teu K é o K que tu tinha anterior, 0 mais 1. Então, agora o teu novo K é 1. Aí tu faz essa nova coisa, não deu certo, o K aqui antes era 1, agora vai ser K mais 1, então vai ser 2. Ele vai contando quantas vezes ele está fazendo isso e não está dando certo. E no final ele vai me dizer quantas vezes ele fez isso até achar a solução, que é o número de iterações. Ele vai me dizer quanto tempo demorou para isso, porque eu botei aqui um TikTok, ó, tique antes de começar e toque até quando terminou. Então isso aí vai cronometrar o tempo, ele vai me dizer quanto tempo demorou. Ele vai me dizer quanto foi a norma do gradiente do ponto que ele achou, e ele vai me dizer o ponto limite que ele achou e a imagem do ponto limite que ele achou. E aqui tá as funções que eu defini embaixo. A função f, que é aquela função objetivo lá, ó, x menos 1 ao quadrado, mais y menos x ao quadrado, que é a função. Aqui o gradiente dela eu defini, então você tem que calcular na mão o gradiente. Tá aqui, mas tem funções para calcular gradiente. Aqui eu defini quem era aquela busca unidimensional, então tá aqui eu defini ela, mandei calcular. E aqui eu defini o armijo, igual tá lá nos slides eu defini, tá aqui o armijo começando com 1, aí 0.1, 0.5, aqui eu peguei aquele valor 0.5, então enquanto não for fazendo isso, vai diminuindo, então eu defini as funções. Então eu vou rodar aqui o algoritmo e vamos ver o que ele vai nos dizer. Bom, tá aqui. Então, eu mandei ele fazer duas figurinhas. A primeira figura, essa daqui, é o gráfico da função. Então, aquela função lá, tem esse gráfico aqui, e eu mandei ele colocar aqui o ponto que ele achou como solução. Tá aqui o ponto que ele achou como solução. Aqui o gráfico dela. Aqui, eu mandei ele fazer as curvas de nível da função e plotar os pontos da sequência que ele achou. Então, aqui é o ponto inicial de preto, e o ponto vermelho é o ponto que ele achou final de mínimo, que é o ponto 1. Então ele falou, veja que ele zigue-zagueou, ele fez aquele zigue-zague que é típico do método gradiente. Mesmo aqui pertinho, se eu der um close aqui, ó, ele vai continuar zigue-zagueando.
ok? Mas ele zigue-zagueou, mas ele achou a solução. Tá aqui, ó. O que o método me disse? Aí a máquina escolheu um ponto aleatório, esse ponto aqui, 3.1472 e 4.079. Então tá longe da solução, que é 1, 1. Ele fez 26 passos até achar a solução. Fez 26. X1, X2, X3, X4 até o X26. No X26, ele achou esse ponto aqui, ó. 1, 1. Com 4 casas decimais aqui de precisão. O gradiente, ó, veja como o gradiente é muito pequeno. O gradiente no ponto que ele achou, o valor do gradiente é 8.8297 vezes 10 elevado a menos 6. Então, isso é 0.000600882. Então, assim, é bem perto de zero. E ele demorou pouco mais de 0.1 segundos para achar esse ponto, né? O valor ótimo aqui, ó, deu 4 vezes isso aqui, vezes 10 elevado a menos 11. A gente sabe que o F estrela é zero, então isso aqui 10 elevado a menos 11 está muito perto de zero. Então, com isso ele acha a solução do problema. Isso aqui foi com o TK da regra unidimensional. Então, eu vou comentar o TK, agora eu vou fazer com armijo. Então, ó, ele demorou 26 iterações e 0.14 segundos para achar a solução com a regra unidimensional. Agora eu vou fazer com armijo para a gente ver. Então, ó, com armijo, ele demorou um pouco mais de iteradas, ó, 38 e 0.04 segundos, achando também solução muito precisa. Está aqui o armijo, ó. Observe que o armijo zigue-zagueia menos, mas ele vai zigue-zaguear também. Aqui aqueles mesmos gráficos, que o armijo. Lembrando que aqui não dá para comparar muito, porque aqui ó, já foi outro ponto inicial, que eu mandei ele aleatório, já é outro ponto inicial, não é mesmo o ponto inicial do anterior. Então, ó, ele está parecendo que não está zigue-zagueando, mas ele vai zigue-zaguear aqui, ó. Tá vendo? Perto da solução ele vai zigue-zaguear. O método gradiente tem essa propriedade, não adianta, ele sempre vai zigue-zaguear. Ok? Isso daí foi a regra de armijo. Agora vamos ver com passo fixo, né? Então, agora o TK, eu estou mandando ele pegar esse TK aqui sempre, 0.75, 0.35, em todas as iteradas ele vai pegar o mesmo TK, 0.35. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, demorou bastante, demorou 78 iteradas, né? E 0.08 segundos. Aí zigue-zagueou bastante, né? Ó. Aqui continua o mesmo XK, ó, aqui zigue-zagueou bastante. Ele começou aqui e ficou fazendo isso aqui, o método. Foi zigue-zagueando bastante até convergir aqui. Agora pode ser que você ache uns TKs melhores, né? Vamos ver aqui, por exemplo, 0.2. Vamos ver o que acontece no 0.2. Já deu um pouquinho menos de iterada e já zigue-zagueou menos aqui, mas mesmo assim zigue-zagueia. Já ficou mais uma coisa mais reta, né? Será que... Vamos ver aqui, 0.1, o que vai acontecer? Quanto menor o passo, mais ele vai demorar. Ó, já deu 162 iteradas, né? Ou seja, já demorou bastante. Perdeu o zigue-zague, mas ele demorou bastante, porque eu estou dando passos muito pequenos, né? Se eu caminho numa direção, mas eu dou um passo muito pequeno, eu demoro mais a chegar do que se der um passo maior, né? Agora, como a gente viu, que o método com passo fixo só funciona quando o passo é menor que 2 sobre a constante de elipse. Então, pode ser que eu bote um passo grande aqui, ó. Pode ser que isso aqui vá para mais infinito e não convirja. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó, não convergiu. Tá vendo? Aí, o ponto limite que ele achou, ele foi para menos infinito, e o valor aqui foi para mais infinito da função. Ele não acha o ponto. Ele não acha um ponto limite, porque esse TK aqui não vai satisfazer aquela hipótese nossa lá. Vou botar 0.3, 0.3 já está nas hipóteses. Zigue-zagueia, mas ele acha. Ok? Deixa eu colocar aquela outra função. Deixa eu voltar aqui. Só para finalizar aqui para vocês, verem como é interessante, eu vou mostrar aqui. A outra função que eu vou fazer é essa função aqui, chamada de a função vale de Rosenbrock, também chamada de função
a banana function de Rosenbrock, né? É uma função bem estranha, assim, digamos assim, ó, ela sobe aqui com uma espécie de um máximo aqui, as pontas delas vão aqui para cima, né? Ela não é convexa como a outra. E aqui, ó, nessa parte azul aqui, ó, por isso que ela é chamada de função vale de Rosenbrock. Ela vai fazer um vale aqui assim, ó, vai ter uma caída aqui assim, tá vendo? Isso aqui cai e faz tipo um vale aqui, parecendo um canyon, né? Isso aqui cai muito, nessa queda aqui, ela tem esse formato aqui, ó. Um buraco aqui, e o mínimo dessa função dá aqui nesse vale aqui, ó. Como tá aqui na curva de nível, né? As curvas de nível dela ficam assim. Então, é uma função bem estranha. O mínimo dela aqui é 1, 1 também, né? Coincidência aqui, o f estrela é 0. Ele é uma função, apesar de ser diferencial, mas não convexa, é uma função muito utilizada em otimização para fazer testes, né? É uma função bem estranha. Então, eu vou aplicar agora o método, vou pegar aqui o método no MATLAB do gradiente para essa função de Rosenbrock aqui. Então, vamos pegar essa função. Bom, então tá aqui, ó, a função de Rosenbrock, mesma coisa, aqui eu defini a função, ó, tá aqui x menos 1 ao quadrado. Lá na função de Rosenbrock tinha um alfa aqui, e aí aquele alfa podia ser qualquer número real, positivo, que não mudava o valor do mínimo. Então aqui eu botei 100, mas podia ser qualquer coisa. Aí a mesma coisa, tá aqui aquela norma, o erro 10 a menos 5 casos de precisão. Tá aqui os valores de TK, armível unidimensional, tá aqui o DK menos o gradiente, mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa aqui, não vai mudar nada. Só aplicar para a função de Rosenbrock. Essa função é um pouco complicada, então o método não vai ser tão rápido aqui como naquela outra função que era quadrática, que era bem simples, né? Essa daqui é um pouco complicada, pode ser que ela demore um pouquinho. Então vamos aplicar primeiro a função de Rosenbrock aqui com a busca unidimensional, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, tá aqui o gráfico da função de Rosenbrock, aí eu plotei aqui no mesmo gráfico os pontos da sequência. Então, ó, a sequência começou aqui nesse ponto aqui qualquer, e ele fez umas coisas aleatórias aqui fora, longe, mas depois ela entrou aqui dentro do vale, ó, e aí converge aqui, ó, tá aqui o ponto limite. Ó, o ponto limite ali, ó, vermelhinho. Então, observe que ela veio aqui por dentro desse vale aqui, para convergir, certo? E ela convergiu, começou nesse ponto aqui, perto de 3 menos 3, convergiu em 400 iteradas, fez 400 passos até convergir, mas demorou 0,4 segundos para convergir. Achou aqui, ó, o ponto 1, 1. O gradiente do ponto que ela achou, ó, tem muito próximo de 0, com 6 casas decimais 0. E o valor ótimo que é 0, ela achou um valor ótimo com 10 casas decimais iguais a 0. Então, bem próximo da solução, né? Com a busca unidimensional. Vamos ver o que acontece com a busca de armível. Demora um pouquinho mais. A busca de armível já está demorando um pouco mais. Mas achou. Demorou aqui 18 segundos. Fez 20.125 iterações. A busca de armível demorou 18,3 segundos. Mas também achou o ponto 1, 1. O valor ótimo com 10 casas de precisão. E o gradiente com 6 casas decimais 0, né? Então tá aqui Como tem 20 mil pontos aqui no gráfico, eu vou rodar ele aqui, mas ele vai dar uma travadinha aqui, porque tem muito ponto aqui para o programa iterativamente mudar, né? Então, ó, o método, com a busca de armível, observe que o método já teve um comportamento diferente. Também achou o mínimo por dentro do vale, mas o método com busca unidimensional veio por esse lado aqui do vale, né? O armível já veio por esse lado aqui. Então, fez um ponto aqui qualquer fora, depois já caiu aqui dentro do vale, e aqui ela veio. Aqui é porque você não tem o zoom, mas se você der um zoom aqui, provavelmente ela vai estar zigue-zagueando aqui, e ela acha o ponto de... Tá aqui o ponto de mínimo.
Tá lá o ponto de mínimo vermelhinho que ela achou. Ok? Então, esse aqui foi o mesmo método com armídio. Vamos ver com ponto fixo o que vai acontecer. Ponto fixo eu testei aqui 0,01, bem pequeno. Não sei se vai funcionar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Passo fixo é ruim porque se você não sabe a estimativa do gradiente, da constante de Lipschitz do gradiente, você tem que fazer uns testes para ver se vai dar certo. Esse aqui não deu. Foi para mais infinito aqui, o negócio não deu certo. Passo muito pequenininho aqui e já não deu certo. Vamos ver 0,1. Também não. Ó, aqui de fato você teria que achar um passo um tamanho de passo que esteja dentro daquelas hipóteses, né? Botei um aqui qualquer, mas pode ser que esse passo seja muito pequeno, isso aqui demore muito tempo para convergir. Pode ser que a função não tenha o gradiente Lipschitz, e aí se não tiver gradiente Lipschitz você não pode usar, ou... enfim, você tem que ver, né? Então, o passo fixo, ele tem essa desvantagem. Você escolhe ele o mesmo até o final, mas, por outro lado, ele tem essa desvantagem que você tem que saber a estimativa da constante de Lipschitz. Coloquei um valor aqui qualquer, nem sei se ele vai convergir, eu não testei antes. Bom, como eu não sei se isso aqui vai convergir com esse passo aqui muito pequeno, ele está dando um passo muito pequeno, 0,0001, mesmo que converja, pode ser que ele demore muito, porque ele está dando um passinho muito pequenininho, assim. Então, eu acho que eu vou parar ele aqui. Quem quiser depois pode testar isso daí. Eu parei aqui, para não continuar. Mas, enfim. Esse é o MATLAB. Vou voltar aqui para aparecer. Esse é o método gradiente. Olha, estava fazendo a figura aqui já do MATLAB. Então, esse é o método gradiente, com essas buscas, e é assim que a gente faz experimentos computacionais com esses métodos, né? Espero que tenham gostado. E, bom, o MATLAB ele é um software que ele é pago, você precisa pagar. Tem uma versão de estudante, mas mesmo a versão de estudante ela é paga. Se eu não me engano, a versão de estudante é $70, $100, uma coisa assim. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Você tem o Scilab, você tem outros programas que você pode fazer essa mesma coisa e eles são grátis, né? Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu fiz hoje fiz um método de descida de forma geral. Qualquer direção que você colocar naquela e for uma direção de descida, aquele método funciona. Eu coloquei a direção de descida dk como sendo menos o gradiente, mas se você colocar uma direção de descida, por exemplo, o inverso da hessiana menos o inverso da hessiana no gradiente, aplicado no gradiente, também é uma direção de descida, e isso vai dar um método de Newton, que é o que o professor Vitaliano vai falar na quarta-feira. Então, qualquer direção que você colocar ali que for de descida, aquilo vai funcionar. Quando a direção é menos o gradiente, você chama o método gradiente. Quando a direção é menos a inversa da hessiana aplicado no gradiente, aquele método se chama de Newton. E aí você tem vários métodos aí para resolver, e você pode implementar qualquer um deles, computacionalmente, como eu falei, assim. Bom, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar João, Oi. na quarta-feira vai ser o Vitaliano, né? Isso, na quarta-feira é o Vitaliano. Mas você vai estar também ou não? Vai ser ele mesmo, né? Vou, eu vou estar. E então, aí vai ser... então pode gerar o link, né? Você fica no comando aí, né? Fico. Tranquilo, né? Uhum. Beleza. Tá todo mundo quietinho, mas é porque estão cheios de dúvida, ninguém quer falar nada. Mas é assim mesmo, é muita informação também, eu acho. João então, pessoal... Aí eu pensava que ia encerrar era hoje o mini curso. Começou as interações aí no final aí. Mas foi massa, João. Valeu. Vou parar a gravação aqui. Beleza.